Bom dia, meus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que quase que eu falo boa noite. Interessante, né? Por causa que estava escuro aqui, eu pedi para acender as luzes e tal, agora está melhor. Muito bem. Meus irmãos, estamos mais aqui esta manhã para aprender do Senhor. E eu quero orar para que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração, e para que Ele nos transforme, mediante ao querer dEle, pela palavra dEle. Oremos. Bendito e eterno Deus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque podemos abrir a Bíblia pela manhã de domingo, ó Deus, e aprender sobre as coisas do Senhor, sobre o Senhor. Obrigado, ó Deus, ajuda-nos a compreensão dela e ao mesmo tempo a prática dela. Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de atuar, embora a aula foi preparada, mas o Espírito tem liberdade de atuar em mim e em cada um aqui presente, para que isso fique mais rico ainda. Pai, nós entregamos esta aula em Tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso que eu queria que estivesse um pouco mais, né? Demora um pouquinho para o pessoal chegar, mas mesmo vocês aqui, vocês vão poder me ajudar. Qual é a missão da nossa igreja? Eu pus ali 3 linhas, porque eu acho que em 2 linhas já é o suficiente, mas em 3 linhas você consegue, você que tem uma letra maior, conseguiria decifrar e me falar qual é a missão dessa igreja. Alguém se arriscaria a dizer, sem colar? Tá, você consegue descrever exatamente da forma que nós trouxemos isso no nosso planejamento estratégico? Difícil, né, gente? Eu sei que é difícil. É uma missão difícil aqui pela manhã. Eu acho que ninguém fez assim. Todo mundo lá com o bracinho lá embaixo. Mas eu vou ajudá-los. Eu vou ajudá-los assim como eu precisei de ajuda. Tá bom? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Olha lá. E agora? Ficou mais fácil? Aqui não conseguimos, certo? Então agora a IECA é uma igreja. Quem se arrisca? A palavra ali. Essa é a palavra mais difícil, então vamos começar pelo mais difícil, tá certo? Olha lá, a IECA é uma igreja. Vai chegar lá, espera aí, vamos lá. É a segunda palavrinha lá, vai atender esse apelo aí. Mas a segunda palavra é difícil mesmo, eu concordo, é centrada. E essa palavra é forte e firme, tem que ser, tá? Tinha que ser. A segunda é centrada no... Aí, ó, tá vendo? Acertou aqui. Que existe para quê? Para. Tá? Existe para... Proclamar não dá, é pequenininho ali, gente. Olha lá, é pequenininho, cabe proclamar. Tá? Eu já fiz assim medido. Amar. Acertou. Amar. Muito bem. Amar a Deus, lógico. E também amar o próximo. Ficou fácil, né? E agora? A IECA é uma igreja centrada no Evangelho, que existe para amar a Deus e amar ao próximo e fazer, lógico, discípulos de Jesus em... Aí, ficou fácil, gente, é Atibaia no mundo. Interessante, porque missão... E eu lembro disso, gente, por causa da empresa que eu trabalhei por anos e anos. Ai daquele que não soubesse a missão da empresa. Ai daquele. E nós não temos que ser diferente, não. Ai daquele que não sabe. Nós saberíamos, só não, a descrição é mais difícil, eu entendo. Mas nós precisamos ficar fixo nisso aqui, ó. Tá? Ó, centrada no Evangelho. Porque a aula de hoje tem muito a ver com o que nós vamos
falar, tá? Um membro de igreja saudável é saturado com o evangelho, tá? E para melhorar um pouco o tema, né? Vamos falar saturando com o evangelho, tá ok? Muito bem, nós sabemos que o evangelho significa boas novas, todos sabem aqui. Mas tem um tradutor da Bíblia, um inglês do século XV, o nome dele é William Tyndale. Ele disse o seguinte: evangelho vem da palavra grega, que significa boas notícias, e aí ele continua, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e fazem ele cantar, dançar e saltar de alegria. Ele explorou bem, tá certo? O evangelho não é uma lei que exija de nós a quitação de uma dívida. Não exige. Tá? Ele é um anúncio bem-vindo de que Jesus já pagou tudo, por isso que não existe essa dívida. Jesus já pagou. É como um telefonema há tanto tempo esperado. Sabe quando o evangelho veio na sua vida, você falou, nossa! É como um telefonema há muito tempo esperado, é como uma mensagem que você estava esperando e não recebia, agora caiu na caixa de mensagem. Quando o telefone então finalmente toca, nós o tiramos do gancho e atendemos ansiosos. Pode falar, pode falar. Eu estava esperando, eu estava ansioso, eu estava precisando. O evangelho é a maior necessidade do mundo. O evangelho é a maior necessidade do mundo. Se você ainda não pensa assim, pense em mudar o seu pensamento, tá? Por onde se olha, vê homens, mulheres, crianças, perecendo sem o conhecimento de Deus e caminhando para o abismo, caminhando para o inferno. E é por meio das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo que essas pessoas podem se safar dessa condenação. Gente, é triste. Ontem recebi um telefonema, uma pessoa falando assim, olha, eu estou ligando para você para dizer que eu estou mal. Eu tenho acordado à noite pela madrugada, ontem isso. Eu estava num lanche, numa casa de amigos, e aí até saí para atender esse telefonema. Eu tenho acordado de madrugada pensando em fulano, ciclano, e a situação é crítica, é difícil, não tem o que fazer, já temos lutado aqui, o que fazer? Você tem alguma ideia? Eu comentei isso com você tem alguma notícia para mim? E aí? Então, até estava comentando isso com a Eliette, ela falou assim, o que foi aquele telefonema de ontem que você mudou? Muda, gente, as necessidades dos outros mexem com a gente. E a necessidade por salvação deve mexer com a gente. A grande necessidade das igrejas em nossos dias é o evangelho. E infelizmente o evangelho não é pregado na maioria das igrejas. São poucas igrejas que pregam o evangelho. O evangelho não é somente uma mensagem para um mundo que perece. É a mensagem que forma, sustenta, fortalece a igreja. Sem o evangelho, a igreja não tem nada a dizer. Ele distingue a igreja do mundo, define a mensagem, define a missão da igreja. Olha, define a missão da igreja. E quando nós definimos a missão aqui, nós ficamos atentos à questão do evangelho. Uma igreja centrada no evangelho. Gente, e quando nós erramos, e quando nós começamos a sair desse trilho, nós precisamos rever e recomeçar. Igreja nenhuma vai para frente sem o evangelho, sem a pregação do evangelho. Porque ele protege o povo de Deus contra os dados inflamados do inimigo, do maligno, e também dos falsos encantos do pecado. O evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã, e um cristão saudável, vibrante, atuante, alegre, perseverante e esperançoso.
O Evangelho é tão essencial à vida cristã que precisamos saturar-nos para sermos então membros de igrejas saudáveis. Nós precisamos nos saturar com o Evangelho. Com o Evangelho, essa é a expressão correta. Muito bem, então o Evangelho é essencial para a vida cristã e nós precisamos saturar-nos então para sermos este bom membro. Bom membro. A mensagem essencial é a mensagem a ser proclamada e aceita. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 1, versículos 14 e 15. Acompanhem comigo. Marcos 1. Abram suas Bíblias aí. Marcos 1, 14 e 15. Por que o Evangelho é tão essencial? Vejam só, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Lembrando aqui que João foi preso e Jesus então começa a proclamar o Evangelho. E ele começa dizendo assim, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus iniciou o seu ministério exatamente dizendo, vou proclamar as boas novas. E por isso arrependam-se dos seus pecados. E também, essa é uma palavra, o Evangelho é uma palavra. Vejam lá, por favor, em Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas. Abram lá. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha a força do Evangelho. Veja como ele chegou nos lábios de Paulo. E ele então escreve aos Gálatas dizendo exatamente isso. Quero que vocês saibam. É preciso que vocês saibam. Vocês têm que saber que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não sou eu que estou inventando. É o Senhor que me revelou. É o Espírito de Deus que me revelou. E lembrem-se, Paulo ficou tempo considerável ouvindo a voz do alto, sendo ensinado muitas coisas que ele não sabia. Ele não conviveu com Jesus, mas ele diz assim, é uma revelação que recebi de Jesus Cristo. E Jesus escolheu Paulo corretamente. Ele conhecia, ele sabia quem era Paulo, e precisava ser um Paulo, não é verdade? Muito bem. Seguindo então, a essência do Evangelho, o objetivo da Bíblia toda, Gálatas 3:8, mais um pouquinho lá na frente, veja lá, o versículo 8 de Gálatas 3. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Vejam que começa lá atrás, foi algo que Deus planejou lá com Abraão. E através de Abraão chegaria até nós. Lembrando que todo esse espaço, e depois nós vamos ver isso em Romanos, depois de todo esse espaço, os judeus não entendiam essa questão.
Eles não entendiam como é que ia chegar a todas as nações, se nós somos o povo escolhido. Depois mais a gente vai ver em Romanos isso. Por isso, então, nós precisamos de aula como essa, saturando com o Evangelho. Como podemos, então, nos imergir no Evangelho? O que pode levar-nos a uma melhor saúde espiritual? O que será que nós temos que fazer a mais do que nós estamos fazendo como igreja? E quando formos proibidos? Imaginem, anteontem conversávamos aqui na igreja, na saída, Felipe, ele estava falando assim, você está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo. Coisas tristes aqui no nosso país, eles estão falando até de fechar as igrejas. Eu falei, você sabe que na Colômbia, nós conversamos, né? Nós três, você sabe que lá na Colômbia, ano passado, começou a ser um negócio ferrenho. 1000 igrejas foram fechadas por conta das guerrilhas, do tráfico e tudo mais, tal. E o governo, com medo dessas guerrilhas, ele vai, então vamos fechar o comércio. A primeira coisa é fechar as igrejas. Aí ele falou assim, você já pensou se começar isso aqui também com a gente, tal, tal? Eu falei assim, aí que nós vamos provar a fé. Eu brinquei com ele e falei assim, olha, você sabe o que temos que fazer, Felipe? Ele é mais novo, jovem ainda. Eu falei, Felipe, vai ter que passar o caminhão por cima da gente. É assim que a gente tem que pensar. Talvez na hora, gente, eu possa até correr. Mas nós temos que agir, pensar que eu devo agir assim. Vai fechar? Vai ter que fechar minha boca também, vai ter que fechar meus punhos, vai ter que fechar. Porque nós temos que defender o Evangelho. Sim. Oi. O microfone? Tá. Obrigado, viu? Não, obrigado. Isso. E olha que eu falo alto, hein, gente? Muito bem. Ok. Melhorou? Ok. Mas é bom avisar, viu, gente? É bom avisar. Ok. Filipenses 1, 27 a 30. Filipenses 1, 27 a 30. Acompanhem comigo. Filipenses 1, 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar de intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. É forte, gente. É por isso que eu estava falando a respeito disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser esses aqui de ficar unânimes, unidos para proteger o Evangelho, porque a proteção da igreja, a igreja que prega o Evangelho, quando você não a deixa fechar, é porque você está protegendo o Evangelho, você está protegendo as coisas de Deus, não é o prédio. Você está protegendo aquilo que ainda sai daqui, que é invisível, mas que cura, mas que transforma, que traz vida. E é por isso que nós devemos lutar. E se acontecer? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Alguém quer comentar a respeito disso que você leu, que nossa, é verdade, pastor, você tem razão. O que você falaria a respeito disso? Como é que está o teu coração? Você está pronto para enfrentar alguma coisa nesse sentido?
Pode falar. Aqui os microfones aqui. E aí assuma o que você fala. Eu estou junto, tá? Alguém quer falar? Sim. O microfone só, meu irmão, por favor. Isso. Assim todos ouvem. Pastor Elias, eu me faço essa pergunta quase que diariamente. Eu fico preocupado. Não vou esconder isso dos irmãos. Eu fico preocupado dessas coisas acontecerem no nosso país, no nosso meio. Sim. Para defender o Evangelho. Eu fico me perguntando o que eu faria. Sim. Eu fico imaginando situações aqui. Se chegar alguém aqui apedrejar minha casa, rasgar minha Bíblia, pisar na minha Bíblia, e eu abro meu coração aqui diante dos irmãos. Eu fico preocupado. Qual seria a minha reação? Ok. E você? Sim, lá atrás, por favor. Eu acho que quando a gente pensa assim na perseguição, dá uma aflição no coração, né? Eu cheguei a comentar com meu esposo, né? Principalmente sendo missionário, eu falei, olha, se acontecesse isso, eu não saberia como lidar. Mas uma coisa que ele falou para mim, ele falou assim, Deus, Ele dá graça conforme a necessidade. E isso acalma o meu coração quando eu penso nas dificuldades que estão por vir, que podem acontecer. É pensar que agora, como eu não preciso dessa graça, me bate uma aflição. Mas se lá na frente tiver que passar por isso, Deus vai dar a graça necessária para passar por essas coisas. Lembrando, gente, que Disa e Jonatas estão certos que vão caminhar para o Camboja em 2025. E lá? E lá? Como é que é? É isso mesmo. Nós temos medo. E se acontecer aqui, gente, nós vamos ter que pensar em algo, vamos ter que planejar algo, porque nós temos que estar na defesa do Evangelho, dentro da Bíblia, naquilo que é permitido e que Deus nos manda fazer. Tá? E isso é importante. Tá? Elias, como vamos fazer? Oi. Só uma observação. Eu Sim. lembro que, alguns meses antes da pandemia, você deu um estudo exatamente aí, falando qual seria a nossa reação se nós não pudéssemos mais nos reunir. E logo depois, sem a gente ter ao mínimo ideia, nós realmente não pudemos nos reunir mais, né? E então eu estou te vendo como uma voz profética aí, tá? Mais uma vez. Me ajudem, gente, tá? Mas, por favor, pode até ser, mas me ajudem, tá? Unânimes, para defender o Evangelho como tem que ser defendido. Gente, eu estou falando de algo assim, que, né, agora a defesa do Evangelho é no dia a dia, nas coisas pequenas. Quando as pessoas falam mal de Jesus, quando a pessoa se esbarra com você e desfaz a tua fé, é nas pequenas coisas. Eu estou falando de lá, mas aqui nós precisamos nos... mas então o que eu preciso? Eu preciso de que isso funcione. Né? Por favor, me ajudem aí, ok? Aí, conheça o Evangelho. Conheça o Evangelho. Nós temos que conhecer o Evangelho. Mas essa igreja que prega o Evangelho, a gente sabe, temos pessoas que sabem decorar os versículos básicos da fé e tal. Mas nós devemos conhecer sempre. E saturar com o Evangelho é necessário. Tá certo? Então, muitos cristãos evangélicos, inclusive professos, possuem entendimento superficial do Evangelho. Vá conversar com algumas pessoas, para vocês verem. O que você diz a respeito da salvação? A Eliette é testemunha de que já 2 pessoas, senhoras, de uma outra igreja, de uma antiga igreja, que estiveram aqui num tempo já lá atrás, já de anos de igreja, lá na outra igreja, boas igrejas. Mas, pastor, eu quero aceitar esse Jesus que o senhor está falando. Por que eu nunca ouvi isso?
Opa, peraí, você nunca ouviu o Evangelho? Eu sei do Evangelho e tal, mas eu nunca tomei uma decisão, mas eu não sabia que tinha que abraçar essa causa e tal. Opa, ok, muito bem. Eu me recordo de uma vez, eu acho que eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Um senhor estava muito doente, e uma pessoa me chamou para estar lá com ele, e a ânsia da família é que essa pessoa viesse para Jesus, e Deus realmente me iluminou, estive lá, falei com ele, e eu cheguei para ele porque a esposa, como crente, pediu para que o pastor fosse lá, alguém fosse lá falar, e eu fui lá. E era conhecido da família, fui lá. Falei com ele, e ele na cama. Ele falou assim, eu quero fazer essa oração. Eu quero entregar a vida para Jesus. Eu precisava ter feito isso lá atrás. Me perdoe, esposa, porque eu não fiz como você fez e tal. Se ajoelhou, pediu ajuda, se ajoelhou e começou a orar ali e tal. E ela chorava, ele chorava, e eu também e tal. E aí foi, fiquei em paz. Eu falei, Senhor, por favor, é teu. Faça o que aprover o teu coração a respeito dessa pessoa. Saí. Quando eu estava vindo para minha casa, passando ali pelo mundo dos anônimos, falei, esqueci meu celular. Puxa, vou voltar lá de novo, lá em cima. E subo de novo, saio uns 10 minutos, estou indo, tal. Chego, quando eu abro a porta, a mulher ainda estava chorando. Ela falou assim, pastor, o que foi? Eu falei assim, foi que eu esqueci o celular aqui, eu vim buscar. Ela falou assim, Deus segurou o teu celular aqui. Eu quero fazer a mesma oração que o meu marido fez. Eu falei, minha irmã, eu te conheço há tantos anos. Ela falou, mas eu quero fazer aquela oração. Eu preciso. Gente, é isso. É isso. Então nós precisamos entender que às vezes as pessoas estão vivendo nas igrejas, mas não têm a concepção correta do Evangelho. Muito bem. Primeira coisa, as pregações por aí é assim, ó. Tá tudo bem. Todos estamos bem. Deus é amor, é paz. É conversinha, né? E vai lá, Jesus Cristo quer ser seu amigo. Olha como ele é amigão. Raso, frouxo, sem nexo. Cadê a palavra de Deus? Cadê a verdade? Devemos viver corretamente. Eu entendo, a gente tem que ser certo, correto com tudo, pagar as contas em dia, não dever para ninguém, a gente tem que ser bonzinho. É pouco. Seus problemas serão resolvidos. E mais, você pode se tornar rico, sábio e saudável. Gente, às vezes, eu estou exagerando aqui, mas essas coisas estão embutidas em umas mensagens por aí, dizendo ser evangelho. Agora, essa aula de hoje aqui, por exemplo, é para que esse evangelho tem que estar sempre sendo falado, sempre pregado. Alguém disse que a respeito dessa boa nova, ela oferece a esperança baseado nas promessas de Deus e nos fatos e verdades históricos, a história do que já aconteceu do mundo criado, tá? Que confirma, inclusive, essas promessas, essas verdades. Então, eu trago aqui uma mensagem essencial, e aí é necessário fugir disso tudo aqui e trazer algo assim. Meus queridos, aqueles que puderem chegar ali, por favor, acompanhem. Mas olha só como alguém chegou e fez esse resumo importante a respeito do Evangelho. O Evangelho consiste no fato de que Deus, o Pai, que é santo e justo em todos os caminhos, Ele está irado para com os pecadores e castigará o pecado. É verdade. O homem que desobedece às normas de Deus está alienado do amor de Deus e sujeito à condenação eterna e agonizante nas mãos desse Deus. Contudo, lembra do versículo? Mas Deus é rico em misericórdia e motivado por seu grande amor, enviou o seu Filho unigênito e eterno, nascido da Virgem Maria para morrer como resgate e substituto em favor dos pecados de pessoas rebeldes. Agora, por meio da obediência, sim, agora eu vou obedecer o que eu aprendi, perfeita do Filho de Deus e de sua morte espontânea na cruz, uma obediência de Cristo, onde Deus o chamou, o enviou para morrer, então ele obedeceu.
E aí na cruz, como pagamento dos nossos pecados, todos os que se arrependerem e crerem em Jesus, seguindo-o como Salvador e Senhor, serão salvos da ira vindoura de Deus. Serão declarados justos aos olhos dele, terão a vida eterna e receberão o Espírito de Deus, como um gozo antecipado das glórias do céu, onde viveremos com o próprio Deus. Esse é o resumo real do Evangelho. É muito forte. E isso que a gente precisa ficar atento. As mensagens estão focadas nisso tudo aqui? Sim. Então, ok, perfeito. E é interessante, meus queridos, me chama a atenção aqui, é a respeito disso aqui, ó. Olha só, serão declarados justos os olhos deles, terão vida eterna e receberão, receberão, quando vem para Cristo, o Espírito de Deus, como um gozo antecipado das glórias. O fato de você ter o Espírito Santo dentro de ti, é um gozo antecipado daquilo que virá. Olha o que o Evangelho faz. É fantástico. Então, quer dizer que a vida aqui é difícil? Muito difícil. É dura? É dura. E vai ficar pior. Puxa vida, pode ficar pior, pode acontecer de ficar pior. Mas você tem um gozo antecipado, porque você tem o Espírito de Deus habitando em você. Isso é bom. Isso é fantástico. É um gozo antecipado? Então eu estou tendo uma palhinha daquilo que virá futuro. É isso mesmo. E como será o futuro? Não sei. Mas esse gozo antecipado você já sabe. A paz que Deus te dá diante das dificuldades, das tribulações. A paz que Deus te dá quando você não sabe se vai, se fica. A paz que Deus te dá quando você estende a mão ou retrai a mão. A paz que Deus te dá quando você fala, nossa, eu estou precisando orar, eu estou precisando sentar, conversar com Deus, eu estou precisando buscar Deus. Para isso, meus queridos, quando você conhece o Evangelho, você tem que entender, eu sou salvo em Cristo, mas tem algo a mais na sequência. Cristo é suficiente? Sim. Ele é suficiente Salvador e também, vamos ler lá? Só para reforçar aqui, é nessa mensagem que temos que embeber-nos e deleitar-nos, se de fato queremos ser membros de igreja saudável. Ok? É agora aqui que você abre, então, Romanos 10. Romanos 10. Eu sei que muitos já sabem em decor, mas vamos abrir aí para a gente acompanhar. Isso é importante. Por que eu tenho que conhecer o Evangelho? Entendendo aqui, olha. Pois com o coração se crê... Não, 9, desculpa. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O versículo 9, ele começa, se com sua boca confessares. Então o 10 fala assim, se você confessar com a sua boca para a salvação. Você confessa para a salvação. O versículo 9 fala isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, você obtém a salvação, mas você também o reconhece como Senhor. E reconhecer Jesus como Senhor é você passar de dono, é mudar de dono, porque quem é o seu Senhor até então? Sem Jesus é o diabo. Somos filhos da ira. E se você então é filho da ira, você passa agora em Cristo Jesus, você tem a salvação em Cristo Jesus, e você muda de senhorio. Eu não vou trabalhar mais para esse, eu não vou mais servir a esse Senhor, eu passo a servir esse Senhor agora, que é Jesus Cristo, porque Ele é Salvador. Esse outro aqui, ele é destruidor, ele é maligno, ele vai te levar para o inferno. Mas esse aqui, ele é Salvador e é Senhor, e vai ser Senhor da sua vida.
Isso é importante, essa diferenciação. Então, meus amados, tenha desejo de ouvir o Evangelho e pregá-lo para si mesmo. Opa! Pregar para mim mesmo? Sim, pregar para você mesmo. Mas como é que eu faço isso? Saturando-se com o Evangelho. Saturando-se com o Evangelho. Nós temos que cultivar e também manter um desejo ardente pela mensagem do Evangelho. Quantas coisas que eu estou falando aqui que são repetitivas para muitos aqui, mas nós temos que bater nessa tecla. Nós temos que saturar a igreja do Evangelho. Ouvir, então, regularmente o Evangelho e meditar nas suas profundezas. Aumenta, então, com isso, o nosso conhecimento da mensagem, com afeição ao nosso Senhor e Salvador. E nossa habilidade também de compartilhar a mensagem. Então, quando eu estou ali com Jesus, tendo esse privilégio de falar com Ele, sentar ali, falar: Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado porque eu entendo a mensagem do Evangelho. E eu entendo porque o Senhor me deu entendimento. O Senhor me trouxe a fé. Pai querido, por favor. Aí você vai: peraí. Não é só para mim. Senhor, me ajude então. Me ajude então, porque tem fulano, tem ciclano, tem beltrano e outros trano lá, né? Que precisam da salvação. Senhor, me ajuda. Eu não tenho capacitação, eu não levo jeito. Opa! Quando você está perdido na rua, sem saber o endereço daquele local onde você vai, você pergunta ou você morre lá. Ah, então eu sei falar, eu sei, né, expressar, eu sei abrir a boca, então, sabe. Ah, mas eu não estou preparado, ok? Então prepare-se. Prepare-se, carregue colinha no bolso, carregue colinha, celular, gente, celular. Eu tinha uma dificuldade, às vezes, de achar alguns versículos hoje, mas é água com açúcar. Você achar se você sabe o princípio daquele evangelho, daquele versículo, você joga aqui e já dão a direção para você, e você pega e abre para a pessoa, fala: olha o que está escrito aqui, ó. Opa, como é que ele sabe disso? Eu não sei não. É que você está falando uma dificuldade sua aqui, e eu sei que Deus já falou a respeito desse assunto aqui, e já está aqui, ó. E você pode fazer a mesma coisa, está aqui, olha o que Deus fala para você. E com isso nós estamos evangelizando. E não desista, tá? Que não seja uma vez só, tem que ser constante. Ok? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta. E fala aí, meu irmão. Ok, meus irmãos, vamos retomar aqui a segunda parte. Estão atentos aí? Muito bem, vou aguardar alguns ainda que estão se assentando, outros que estão para chegar lá fora. Então, quando nós falamos a respeito de ter esse desejo de ouvir o Evangelho e pregar para si mesmo, dando continuidade ao que já iniciamos nesse ponto, nós podemos dizer o seguinte: ouça-o de novo, e de novo, e de novo. Reafirme sua crença nas verdades. E reafirmar para você mesmo, e talvez para aquele que está do teu lado. Reafirme sua crença nas promessas de Deus. E também reafirme a sua crença no poder do Evangelho em sua vida. Dr. João chegou aqui e me falou a respeito da questão do Evangelho. A gente usa essa expressão Evangelho. Nós falamos inicialmente que é boas novas. Talvez quando você vai pregar, como ele diz, eu quero falar para você das boas novas. Pega melhor, né? Pega melhor. Aí depois, mais para frente, ele vai aprender no grego o que é a boas novas. Tá. Mas é isso, boas novas, uma novidade. Eu tenho uma novidade para você. Eu tenho algo que é novo para você.
Ok? Então, aproprie-se do Evangelho para lidar com qualquer pecado, seja ele o mais simples na sua vida, e da qual você se tornou, às vezes, consciente por meio da pregação, e às vezes por causa de uma autoanálise que você fez da sua vida. Eu verifiquei isso e eu preciso aplicar o Evangelho aqui. Visualize, gostei dessa parte que o autor fala, visualize os seus pecados pregados na cruz de Cristo, enquanto você ouve as boas novas. Considere se há novas promessas ou aspectos do Evangelho incluídos na pregação, e aí apegue-se a essas verdades. Às vezes você está ouvindo uma mensagem que não é diretamente, mas algo fala a respeito do Evangelho ali naquela mensagem, porque a mensagem cristocêntrica, ela vai em um momento falar das boas novas. Se apega a essa verdade para você. Reanime-se através dessas verdades. Ouça ativamente e ansiosamente as boas novas. Do contrário, sentirá pobreza, má nutrição, quando elas estiverem ausentes, talvez, de alguma pregação. E quando você estiver insatisfeito e desejoso, pregue o Evangelho para si mesmo. As boas novas é a mensagem sempre atual e que vem de encontro apropriado para você. Então, receba naturalmente. Em vez de ouvir os outros ou aquela voz que enche de dúvidas, inquietações e temores, lembra daqueles filmes que a gente assiste ruins, que você não consegue nem dormir depois? Pare com isso. Vai ouvir as boas novas. Ouça a voz de Deus no Evangelho, proclamando para você, principalmente quando surgir necessidades. Quando eu não estou bem, vou assistir um filme ruim. Não, faça isso. Charles Joseph Mahaney, em seu livro Vivendo a Vida Centrada na Cruz, ele sugere algo interessante. Veja só, eu já passei isso aqui. Ele sugere o seguinte, o livro é Vivendo a Vida Centrada na Cruz. Ele diz o seguinte: memorizemos o Evangelho. Oremos o Evangelho. Cantemos o Evangelho. Relembremos como o Evangelho nos mudou. E continua, estudemos o Evangelho. Veja que ele fala, memorize o Evangelho. Nós perdemos aquela questão de, às vezes, decorar versículos. Os jovens e adolescentes hoje têm mais dificuldades do que no nosso tempo, de decorar versículos. Gente, mas tem muitas versões, então não dá para decorar e tal. Gente, isso é desculpa. Então escolha uma versão e vai nessa versão. Decore. Às vezes você pode não lembrar. Decorar não é para dizer que você sabe, é para você se alimentar. Eu já passei por experiência, às vezes, de não lembrar o versículo que eu já havia decorado, tal, e eu peço a Deus, Senhor, por favor, me ajude a lembrar aquele versículo e tal, a pessoa falando ali, eu precisando lembrar daquele versículo, e vem à mente. E às vezes você fala o princípio, aí vai no celular, lembra? Vai no celular, você cita uma palavra daquilo lá, aí vem a frase toda, o versículo todo que é necessário naquele momento. E veja só como o salmista, Davi, ele lidou com as questões do coração. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Esse salmo, de vários versículos aí, 11 versículos, ele começa dizendo o seguinte, ele expressa para Deus, para o Senhor, o coração dele. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo, de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Triste, ó minha alma, triste, ó minha alma, como que está assim tão perturbada dentro de mim? Porque o versículo 5, ele começa a falar, né? E por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele fala com ele mesmo, ele conversa com a sua alma, dizendo assim, por que você está tão triste assim? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança. Ele está se alimentando da própria oração. Ele está falando com ele mesmo. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste e tal. E aí, no versículo 11, ele vai repetir de novo a mesma coisa. Veja como fecha o versículo 11. Novamente a mesma coisa. Ele vai falar com Deus, ele vai falando com o Senhor, mas depois ele repete as mesmas coisas que no meio daquela oração ele fala, por que você ainda está aí tão triste, ó minha alma? Né? Esse ainda é por minha conta. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa quando estamos em situações de perturbação, de medo, de interrogações. Falar com o Senhor. E quando falamos ao Senhor, você reforça para você mesmo as suas dúvidas, as suas dificuldades. Então, quando você medita sobre os acontecimentos e promessas do Evangelho, avance na seguinte questão. Quando você está lá meditando, você tem que avançar. Leve o Evangelho à sua conclusão. À sua conclusão. Tá? Aí você tem que concluir para você mesmo o Evangelho. Ok? John Piper, conhecidíssimo escritor, no seu livro Deus é o Evangelho, ele nos recorda que o Evangelho é a mensagem a respeito de Deus oferecendo-se a nós em amor. E eu quero trazer aqui para vocês, prestem um pouco de atenção, um pouco mais de atenção aqui. Vejam só. Enquanto os acontecimentos da sexta-feira, da paixão e da Páscoa, bem como as promessas de justificação e vida eterna, não o levarem a enxergar e aceitar a Deus como seu maior gozo, você não terá abraçado o Evangelho. Você aceitou alguns dos dons e tem se regozijado em algumas das recompensas de Deus, tem se maravilhado com alguns milagres de Deus, mas não foi ainda despertado para o motivo pelo qual os dons, as recompensas e os milagres que foram dados. Acorde para isso. E aí ele diz assim, eles lhe foram dados por uma razão sublime. Vejam só, ouçam só. Que eles são o que ele está falando aqui. Eles quem? Os dons, as recompensas, os milagres que você receberam. Eles lhes foram dados por uma razão sublime. Qual é essa razão? Para que você contemple para sempre a glória de Deus em Cristo. E ao contemplar esta glória, torne-se o tipo de pessoa que deleita em Deus acima de todas as coisas. E ao deleitar deste modo, manifeste a suprema beleza e o valor de Deus com esplendor e alegria sempre crescentes eternamente. Gente, e eu vou mais além para que isso fique na nossa mente. Porque quando ele fala assim, eles lhe foram dados, eles, os dons, as recompensas e os milagres, por uma questão. Para quê? Para que você contemple para sempre a glória de Deus. Primeira coisa, contemple, primeira coisa.
Ah, Deus deu tudo isso para mim, para eu contemplar a glória dele. Puxa, contemplei a glória dele. A contemplação da glória te leva a tornar-se o tipo de pessoa que deleita em Deus acima de todas as coisas. Puxa vida, contemplei, agora estou me deleitando dessas coisas de Deus, e esse deleite, desse modo, leva você a manifestar a suprema beleza e o valor de Deus com esplendor e alegria sempre crescente eternamente. É uma sucessão de coisas da beleza do Evangelho. E se você se firmar nessas coisas, gente, anima o coração, anima a alma, e a gente se refaz. Nós precisamos disso. Às vezes você está lá triste, quieto, o Evangelho é tudo que você precisa naquela hora. Ah, não, mas eu já sei do Evangelho, já aceitei. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Evangelho é a tua cura, sempre, em todos os sentidos, até o fim. Até quando Jesus voltar. E aí traz à mente da gente o que Paulo fala a respeito daquela questão da salvação. Lembra aquele momento em que os romanos não estavam entendendo aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, e ele escreve lá para Romanos, em Romanos, dizendo o seguinte: pessoal, acorde, vocês não entendem algo que é interessante, porque a promessa foi lá para Adão, para o povo de Deus, mas também veio para nós, e veio para os gentios, porque ele era judeu, mas veio também para os gentios, e vocês precisam entender. E quando ele ensina isso para aquele povo, e ele fecha o capítulo 11 de Romanos, muito interessante. Abram lá, por favor, Romanos. Eu lembro que pastor Carlos, uma vez, ele falou aqui, Romanos 11, esse final de Romanos 11, e eu não esqueço disso, ele falou assim, é um salmo do Novo Testamento. É isso mesmo. Romanos 11, 25 a 36, diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. O mistério que eu falo a respeito da salvação aos gentios. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados, dando promessas futuras para o povo judeu. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Deus teve misericórdia do povo lá atrás, e agora Deus teve misericórdia dos gentios, e vocês são privilegiados com isso, pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí então ele fecha com esse louvor, que é o que me chama a atenção quando a gente precisa agradecer pelo Evangelho de Jesus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Faça esse exercício, meus queridos. Você um dia, pegue essa parte aqui, desse hino de louvor, a mensagem que Paulo está falando anteriormente aqui, a respeito da salvação aos demais. E você pegue e começa a falar assim, ó Deus, como é profundo o Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse conhecimento que o Senhor me traz é valioso demais para mim.
Escreva o seu hino de louvor a Deus. E depois você pode terminar exatamente como Paulo termina aqui. Pois dele, para ele, e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. E regozije-se em Deus, agradecendo pelo Evangelho que você teve o privilégio de conhecer. Glória a Deus por isso. Não é? Muito bem. Organize a sua vida ao redor do Evangelho. Saturando do Evangelho, saturando-se com o Evangelho, você chega então nessa condição aqui, de organizar a sua vida em redor do Evangelho. Como membros da igreja, nosso alvo é entender o Evangelho de tal maneira que ele estimule cada área da nossa vida. O Evangelho deve ser central em, lembrando da nossa missão, centrada no Evangelho. O Evangelho deve ser centrado em nossa comunicação com as outras pessoas. Deve ser centrada em nosso modo de encorajar e corrigir. Pais corrigindo seus filhos. Professores corrigindo seus alunos. Patrões falando com seus funcionários. O Evangelho tem que estar presente na nossa carreira e decisões de relacionamentos. Qualquer que for, mesmo que seja a faxineira lá da tua casa, não se distancie dela, coloca o Evangelho nessa relação, as decisões que a igreja faz coletivamente, quando nós fazemos assembleia aqui, o Evangelho tem que ser exaltado, tem que ser lembrado, a todos os hábitos de nossa vida. Assim você está saturando-se com o Evangelho. João 6, 64, 69. João 6, 64, 69. Vejam e acompanhem comigo, por favor. Versículos 64 a 69. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu. E é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quantas e quantas vezes nós somos questionados a dizer assim, é dura a palavra? É difícil a palavra? Quiser ir embora, é a palavra que está falando. Não estou te mandando embora. Se a palavra é dura, Eliette, agora não era hora de você sair. Puxa. Brincadeira, gente, brincadeira. Foi combinado. Gente, é interessante isso. É interessante porque aqui, Jesus disse assim, vocês também não querem ir? Pode ir, pode ir. Mas aí Pedro vai e fala, puxa, Senhor. Não, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Veja só a defesa do Evangelho aqui. Primeira João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A defesa da palavra da vida. João se regozija quando ele fala a respeito disso. É isto que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. O Evangelho e o Deus do Evangelho devem ter prioridade em cada área da nossa vida. Membros de igrejas saudáveis são saturados com o Evangelho e devem considerar, então, estratégias para organizar a sua vida em redor das boas novas de Jesus Cristo. E aqui eu tenho uma série de coisas, eu não coloquei, mas eu vou repetir aqui. Você tem que ser intencional na sua vida diária. Frequentar, às vezes, talvez até intencionalmente, algumas lojas, sempre aquela mesma loja, talvez para falar com as pessoas que ali estão. Seja restaurante, seja lanchonete, seja o que for, tá? Para estabelecer talvez um relacionamento com essas pessoas. Usar suas férias, viagens, para uma viagem missionária, talvez. Mesmo que seja de curta duração. Oferecer-se como voluntário em organizações para exercer influência em benefício do Evangelho. Mas lá todo mundo não é crente, sozinho crente. É aí que você vai exercer influência. Realizar discussões nos lares sobre assuntos importantes e que tenham relações comuns com os seus vizinhos. Convidar os vizinhos para um jantar ou para uma ceia de feriado e conversar a eles a respeito das boas novas de Cristo. Realizar estudos bíblicos no trabalho. Eu tenho amizade de pessoas hoje, de grupos de oração, pessoas que ainda não vieram para Cristo, mas que têm comunicação com a gente até hoje. Unir-se a clubes da vizinhança ou do bairro para estabelecer relacionamentos e criar oportunidades para evangelizar. Convidar amigos à igreja, como um dia de hoje, nós temos um pouco mais de louvor, mensagem comum, como sempre temos, mas um pouco mais de louvor, 2 músicas a mais. Mas é uma maneira de você, falar, olha, hoje vai ser mais música lá, que tal, venha ouvir. E vai ouvir a mensagem do Evangelho. E também, você, mulheres, aproveite a data do dia 5 de agosto, cartõezinhos lá de convite, convide as pessoas. 16 horas, dia 5, sábado próximo. Gente, é uma oportunidade. Você vai entregar um papelzinho. Hoje quase nem se usa mais o papelzinho, né? Mas parece que funciona. Mas eu mando uma mensagem de celular, as pessoas hoje parece que não estão querendo mais olho, né? Então, faça os 2, para garantir, né? Certo? Isso é importante. E com isso, a gente vai levando o Evangelho que fez diferença na sua vida, para fazer diferença na vida do outro. Gente, não estou falando aqui para crescer a igreja, para a gente crescer, ficar uma igreja grande, não é nada disso, eu estou falando por causa de salvação. Tá? A pessoa pode aceitar Jesus aqui e ir para outra igreja. Amém. Amém, né? Amém assim, né? Mas a gente tem interesse, sim, temos interesse de crescer, mas com pessoas que estão engajadas no Evangelho, que abre a Bíblia e você vê que tem amor pelas coisas de Deus, que serve. Gente, pessoas, nós aceitamos aqui alguns membros nessa última assembleia, e vocês não conhecem porque a igreja é um pouco grande, mas tem um casal que chegou na minha célula, que está na minha célula. Gente, vocês precisam ver que casal para servir. Eu estou amando. E eu falei, Liette, vamos abraçar esses 2 aqui. E está se oferecendo para trabalhar. Veio como membro agora. Está pouco tempo na igreja, mas quer fazer. E quer visitar as pessoas que ele conhece para falar do Evangelho. Pastor, você vai junto? Eu falei, vamos. É aqui pertinho, vamos. Todos temos que evangelizar. Nós não podemos depender de um evangelista, porque você pode evangelizar. Mas às vezes você precisa, dependendo da situação, de um evangelista, uma pessoa mais, tudo bem, mas vai junto. É importante que você vá junto, para fazer esse elo, certo?
E aí entra então nessa questão de organize sua vida em redor do Evangelho. João, que já lemos, desculpem, agora que eu estou passando. Compartilhe o Evangelho com os outros. Às vezes parece que alguns cristãos, e alguns de nós até, né, foi planejado para ser, acha que o Evangelho foi planejado para si mesmo, e depois que foi alcançado, coloca lá numa gaveta, tranca com 7 chaves e deixa guardado lá. Não, esse Evangelho tem que ser compartilhado. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Então, cristãos podem supor que apenas compartilhar a sua conversão e viver uma boa vida cristã é um testemunho eficaz para evangelizar. Eu dou testemunho, eu falo, tal. Gente, mas repetindo aqui aquilo que nós falamos inicialmente, né? Nós temos que abrir a Bíblia e falar exatamente aquelas coisas que precisam fazer diferença no coração da pessoa. Em muitos casos, essas tentativas deixam uma vaga impressão da religiosidade e não uma brilhante manifestação das glórias de Deus na redenção de pecadores. Falando aqui a respeito de palavras vazias, tá? Se queremos, então, contribuir para a saúde da nossa igreja local, temos que nos comprometer tão somente de colher os benefícios do Evangelho para nós mesmos, mas também em levá-los aos outros. Temos de realizar a obra de evangelista. No intervalo aqui, alguém veio e falou assim, eu quero fazer parte dos 25. Acho que a gente vai chegar nos 25. Hein? É isso. Nós precisamos de evangelistas, de pessoas, não sei, vamos treinar, ok? Guarde o Evangelho. Gálatas 1:8, eu vou pedir para alguém ler agora, porque eu já estou com pigarra aqui. Por favor, alguém lendo. Uma pessoa para ler todos os versículos, tá? Que assim a gente ganha um tempo aí. Quem gostaria de ler para a gente, por favor? Uma pessoa? Sim, por favor, então. Você já está com o microfone mesmo? Então, por favor, vá lá. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Veja, gente, é forte, não é forte? É muito forte. Seja amaldiçoado se não está pregando aquele evangelho verdadeiro. E nós temos que considerar isso. Segunda carta de João 1:10-11. Versículos 10 e 11, de segunda carta de João. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdam, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Quando eu li e reli esse versículo aqui, me fez lembrar de pessoas que chegam a pregar algo na casa da gente, que realmente, isso tem aos montes, tá, gente? Tem aos montes. E estão fazendo coisas assim, interessantes da forma como que estão fazendo. Hoje, tem um pessoal que já, além de bater na porta e ir lá falar e tal, eles já agora estão arrumando um pedestal, ficam ali, 2 pessoas, esperando alguém abordá-los. Eles não abordam. É uma nova estratégia. Excelente estratégia. Achei fantástico. Nós poderíamos imitá-los e fazer da mesma forma. Ficar ali 2, tá, conversando. E se alguém chegar e falar, o que vocês estão fazendo aí? Peraí, aqui, vamos pregar o Evangelho. Podemos fazer? Claro, podemos fazer. É uma forma de fazer. Mas nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. Porque esses que estão fazendo essas coisas não é de Cristo, tá? E uma vez eu disse para ele, li esse versículo para ele. Eu não posso te atender porque eu vou estar sendo o quê? Exatamente. Exatamente. Eu estou co-participantes aqui dessa obra
que não vem de Deus. Aí eu perguntei para o outro, falei assim, quem está ensinando aqui o outro? Aí ele falou assim, é ele que está me ensinando. Eu falei, então com você que está aprendendo, é tempo ainda de sair. Jesus Cristo é Senhor. Você tem que aprender que Jesus Cristo é Deus. E é essa a pregação. E eu falei para ele, o outro falou, opa, você está intrometendo aqui no meu... Mas é isso. Depois eu acho que eles fazem um xizinho invisível naquela casa, nunca mais volta. Eu não enxerguei, já pintei inclusive o muro, mas eles não mais voltaram. Eles vão em outras casas, a gente pula a minha casa sempre, não sei porquê. Tá, é isso, ok? Meus irmãos, mais versículo, por favor, então. 2 Pedro. Pode ler, por favor, Giovanni, segunda carta de Pedro 2:2. Peraí que eu estou achando aqui. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Ok. Judas 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Ele é bem claro aqui, né? Quando foi escrito, ele está dizendo assim, olha, eu parei aqui para escrever uma coisa, mas antes eu quero dizer outra aqui para vocês, olha. Tá? Eu acho que é necessário falar isso para vocês, antes que eu escreva o que eu quero escrever. O quê? Eu quero insistir que vocês batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Que fé é essa? Aquilo que foi confiado do Evangelho. Quero que vocês batalhem, que vocês lutem por isso. Tá certo? E aí, eu quero chegar na conclusão. No Evangelho de Jesus Cristo, Deus se oferece aos pecadores em benefício dos pecadores. É o Evangelho que nos torna cientes do amor de Deus, da nossa depravação e necessidade de redenção e da possibilidade de gozo eterno por meio da adoração a Deus. É este Evangelho e o entendimento correto dele que produzem saúde e vigor em membros de igreja saudável. Hoje pela manhã, antes de aplicar a nossa aula de hoje, eu estava ouvindo uma mensagem num grupo. E no final da mensagem, a pessoa fazendo uma apologia àquela mensagem, ele disse o seguinte... ele disse uma frase, algumas coisas, e eu adaptei para terminar essa aula de hoje. Eu não estava escrito, eu aproveitei, escrevi e adaptei para a aula. Ele estava falando a respeito de algo que a gente sempre devia fazer. Quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer mais. Mais do que foi pedido. Mas a mensagem para nós aqui é outra. Eu digo assim, nós podemos fazer mais em relação ao que nos é pedido a fazer. Lembrando que hoje foi dado muita coisa para a gente fazer. Nós podemos fazer mais em relação ao que nos é pedido a fazer. Temos em nós uma mensagem de salvação e por gratidão ao que Deus fez por nós e pela ordem que nos é dada por Ele, temos o dever de repassar a mensagem do Evangelho à frente. Será que a sua disposição interna é essa? Eu posso fazer mais, eu vou fazer. Pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer.
A maior perda da vida é quando algo valioso como o Evangelho de Jesus morre dentro de você enquanto você vive. Não guarde para você. E para aplicar, eu trago aqui 3 desafios aqui. Seja vigilante. Seja vigilante em entender e aplicar o Evangelho na sua vida. Lute pela proteção do Evangelho apostólico entregue e preservado nas páginas das Escrituras. São verbos de ação, tá, gente? Lute para não permitir que o Evangelho seja corrompido, abusado e abandonado por ensinadores inescrupulosos e pelas forças do maligno. Essa é o seu desafio, é o meu desafio. Os 3 verbos aqui em ação. Seja vigilante, lute pela proteção do Evangelho, lute para não permitir que o Evangelho se corrompa e seja abusado, e seja abandonado, seja rasgado e assim por diante. Saturemos-nos do Evangelho, que Deus nos ajude. Por favor, pedir, pastor Alexandre, ore, finalizando esse tempo nosso, por favor. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque nessa manhã nós fomos relembrados a importância do Evangelho, que deve ter um efeito em nossas vidas, e esse efeito tem que ser contínuo. Evangelho esse que também precisa ser proclamado. Nos desperta, ó Deus, e que ninguém aqui nessa manhã saia com o sentimento de que o Evangelho é algo simplesmente para o início da nossa vida cristã. Esse Evangelho precisa ser levado até as pessoas que ainda não conhecem a mensagem de salvação em Jesus. E por isso, ó Deus, nos desperta e nos usa. Em nome de Jesus, amém.